A configuração da tabela periódica pode gerar muitas dúvidas nos alunos. Como ela é dividida, o que é um elemento metálico, não metálico, o que é um período, um grupo, uma família, tudo isso pode confundir você. Então, galera, vamos entender como essa parada funciona? Bora reagir à química? Bom, galera, terminamos a aula passada vendo como funciona essa maravilhosa tabela periódica. Vimos que os elementos são organizados de acordo com o número atômico dele, começando do menor número atômico para o maior número atômico. Beleza? Caso vocês não tenham assistido essa aula, cliquem no card, vão lá, assistam e depois voltem aqui para a continuação da matéria. Beleza? Então, show! Nós vimos aqui que nós temos o hidrogênio como elemento de menor número atômico, vai aumentando o número atômico, passando para o hélio, para o lítio, para o berílio e assim sucessivamente conforme o número atômico vai aumentando. E isso sempre de forma periódica. Beleza? Vimos que cada elemento tem a sua casa. O hidrogênio aqui, ó, ele é o primeiro elemento, ele está na casa 1. O hélio está na casa 2, né? E os elementos eles são organizados de duas formas, beleza? Eles são organizados na vertical, como vocês podem ver, tá? E são organizados também na horizontal, como vocês também podem ver aqui, tá? Então os elementos eles são organizados dessas duas formas que nós vamos nos aprofundar para entender o motivo, né, deles serem organizados assim. Beleza? Bom, quando nós falamos da forma horizontal, né, como a gente viu aqui, na forma horizontal aqui, nós chamamos essa forma de organização de período. Beleza, galera? Então, nós temos aqui o período. Então, o período vão ser linhas horizontais, certo? Existem, então, ao todo, 7 linhas. Como vocês podem ver aqui, existem 7 linhas, tá? Vou até botar numa outra tabela aqui que está limpa. São 7 linhas aqui, como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá? Então vão ser ao todo 7 períodos, tá? Isso aí, basiquinho, fácil, dá para ver só olhando a tabela periódica. Bom, o que acontece, galera? O que vocês podem ver quando vocês olham a tabela periódica? Existem 7 períodos. Então o primeiro período aqui, ó, como vocês podem ver, ele é o menor período. Por quê? Porque ele só tem o hidrogênio e só tem o hélio, tá? Então isso aqui vai contar como período, esse é o nosso primeiro período. Quem seria o nosso segundo período? Aí já é um pouco maior. Nós podemos contar com lítio, com berílio, com boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, tá? Vai ser desde o início até lá o final nos gases nobres, tá? E aí vocês podem observar que conforme a gente vai abaixando, esse período vai ficando cada vez maior. Se no primeiro período a gente só tinha 2 elementos, se a gente olhar aqui o sexto e o sétimo período, aqui ó, sexto e sétimo período, vão ser os períodos que têm mais elementos. Mas por que eles vão ter mais elementos? Bom, vamos dar uma olhada em si nesses 2 períodos. Bom, vamos lá. No sexto período, se vocês olharem lá a terceira casa, essa terceira casa ela vai conter 15 elementos. Como que uma casa tem 15 elementos? Vamos dar uma olhada. Ó. Nós temos aqui a primeira casa é o césio, né? O bário, e a terceira casa aqui, ó, que tá vazia. Na verdade, ela não tá vazia. Tá vendo a seta aqui, ó? Essa seta daqui mostra os 15 elementos dela. Então, dentro dessa terceira casa, nós temos 15 elementos. Esses 15 elementos eles vão ser chamados, né, aqui da série dos... Cadê? Série dos lantanídeos. Beleza, galera? Então, esses 15 elementos vão ser chamados de série dos lantanídeos. Mas, Lucas, por que série dos lantanídeos? Porque se vocês forem observar, o elemento 57, logo que vem em seguida depois do bário, esse elemento daqui, ó, ele é o lantânio. Como ele é o lantânio, ele vai ser chamado, essa série completa aqui, essa linha completa, esse período vai ser chamado de série dos lantanídeos por conta dele, tá? A mesma coisa que a gente pode observar aqui no sétimo período. Nós temos aqui o frâncio, nós temos o rádio e quando chegamos aqui, ó, nós temos mais 15 elementos também. Esses 15 elementos eles vão ser chamados de quê? Série dos actinídeos. Lucas, tem a mesma lógica da série dos lantanídeos? Tem. O nome desse elemento aqui, logo depois do rádio, vai ser o actínio. Como o nome dele é actínio, vai ser a série dos actinídeos, beleza? Então, série dos lantanídeos, série dos actinídeos. Então, o sexto e o sétimo período eles são gigantes. Por quê? Nós vamos ter aqui, por exemplo, no sexto, césio, bário, nós vamos ter toda a série dos lantanídeos e depois vamos continuar aqui, ó. Vamos ter mais até o finalzinho aqui, até os gases nobres.
beleza? A mesma coisa vale aqui para o 7. Nós vamos ter o France, o rádio, a série dos actinídeos e depois o último período, a última linha, tá? Então, vocês podem observar que o 7º período ele é bem grande, beleza? O 6º e o 7º, na verdade, né? Outra coisa, galera, que é importante vocês saberem. Existem elementos naturais e elementos artificiais. Lucas, o que é isso? Beleza, elementos naturais são encontrados na natureza. O hidrogênio, o carbono, o oxigênio, todos esses elementos eles são naturais. Na verdade, eles vão se tornando vão ter, né, mais elementos que são artificiais no final da tabela periódica. Por exemplo, depois do urânio aqui, ó, todos os elementos eles são artificiais, tá? Depois do urânio, todos eles são artificiais. Mas Lucas, tem outro elemento antes do urânio que não seja artificial? Tem, ó. O urânio ele tem número atômico 92, tá certo? O astato aqui, ó, número 85, vem antes do urânio, ele também é artificial, tá? Vocês não precisam saber quem são os elementos todos artificiais e todos naturais, tá? Só que é importante você saber que depois do urânio eles são artificiais. O urânio não, o urânio ele é natural, tá? Depois do urânio todos são artificiais. Beleza? Então existem elementos naturais encontrados na natureza e artificiais que são produzidos dentro de um laboratório. Beleza? Então show, fechou aí. Bom, então se na horizontal nós temos então os períodos, na vertical nós vamos ter os grupos ou famílias, tá? Podem encontrar esses dois nomes, grupos ou famílias, beleza? Então show. Então vão ser linhas na vertical. Vão ser sempre linhas na vertical. Existem mais grupos e famílias do que períodos, como vocês podem observar, existem ao todo 18 linhas aqui, ó, vai do 1 até o 18, então existem 18 linhas, beleza? Então vão ser 18 grupos, na verdade aqui não é períodos, tá? Aqui é famílias, vou até anotar aqui. Famílias, estava errado, foi mal. Os grupos, eles são formados... Nossa, ficou faltando um ozinho aqui também, ó. Eita, escrevi tudo errado. São formados por elementos que possuem propriedades químicas semelhantes. Se lembra que a gente falou na última aula? Por isso que eu falei, se não assistiu a última aula, clica no card, assiste, depois volta aqui, hein? Beleza. Os grupos, os elementos químicos, eles são organizados, né, de forma que as propriedades químicas fiquem juntas. Então, por exemplo, os elementos que estão divididos nos grupos, nas famílias, eles vão ter propriedades semelhantes. Então, os elementos do grupo 1 aqui, ó, eles vão ter propriedades semelhantes no grupo 1. Os elementos do grupo 2, eles vão ter propriedades semelhantes, todos os elementos do grupo 2. Os elementos do grupo 18, todos eles vão ter propriedades que sejam próximas. Beleza? Então, por isso, essa organização de forma com que os elementos fiquem, né, próximos com as maiores características possíveis. Beleza? Bom, mas o que estão organizados nesses grupos? O que estão dentro desses grupos? Na verdade, dentro desses grupos nós temos o seu like. O seu like está dentro desses grupos. Não, na verdade não, ele não está, mas eu estou pedindo aqui, por favor, me deem essa moral. Cliquem no like aí para ajudar o meu canal, para que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Beleza, galera? Show de bola. Bom, voltando. Mas aí, o que acontece, galera? Como a gente sabe, então, as propriedades químicas vão ser semelhantes, tá? Isso é muito importante nos grupos e nas famílias, né? Os grupos e famílias, eles têm uma numeração específica, tá? Eles são 18 grupos, então eles vão ser numerados de uma forma. De que forma? Então vai ser as colunas 1A, 2A, 3B, 4B e assim sucessivamente. E algumas dessas famílias, alguns desses grupos, eles têm um nome especial. Então o que acontece? Essa tabela periódica que eu peguei aqui, ela não tem essa distinção, mas eu vou escrever aqui para vocês, ó. O primeiro grupo, ele é o grupo 1A. Nós vamos ter o grupo 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? Todos os elementos daqui, ó, vão ser do 1B até o 10B, beleza, galera? O que acontece? Os elementos mais importantes, na verdade, eles estão localizados no grupo A, tá? Então, o grupo A, eles são os mais importantes, os dois primeiros grupos e os
6 últimos grupos na tabela periódica, eles são os mais importantes, ou seja, as propriedades desses grupos, elas são muito claras, a gente consegue ver com muita clareza, e por isso eles são os mais importantes, beleza? Então, beleza. O que acontece, galera? Alguns desses grupos, eles têm nomes específicos. Por exemplo, o grupo 1A na tabela periódica, ele é chamado dos metais alcalinos, tá? Por que metais alcalinos? Porque o nome dele no árabe vem de cinza de plantas, tá? Os elementos do grupo 2A, eles vão ser os metais alcalinos terrosos, tá? Então, grupo 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, beleza? O grupo 6A, como vai ser chamado? São os calcogênios. E o 7A vão ser os halogênios. Lucas, quais são os 6A e o 7A? Beleza, ó. 6A, calcogênios, 7A, halogênios. Pô, como que eu vou gravar o nome desses grupos? Olha, ó, o 6A, calcogênio, 7A, halogênio. É só pensar na ordem alfabética. O C vem antes do H, então, calcogênio, halogênio. Beleza? Então, certo. E por fim, o último grupo, o último nome vai ser o grupo 8A, que vão ser os famosos gases raros, tá? Ou gases nobres, que é melhor ainda. Então, o grupo 8A ele é chamado de gases nobres. Tá? Então, só 5 grupos têm nomes. 1A, 2A, 6A, 7A e 8A. Tá? E os outros grupos têm nome? Bom, não tem nome. Tá? Você pode chamar o quê? Por exemplo, a família 3A. A gente chama ele o quê? Família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. E assim sucessivamente. Tá, galera? Os grupos que não têm nome, não tem um nome específico, a gente chama eles, né, pelo nome do primeiro elemento. Beleza? Bom, o que é importante vocês saberem aqui? Por que esses grupos eles têm nomes específicos? Por exemplo, os elementos do grupo A, geralmente, eles reagem quando eles reagem com a água, eles causam uma reação que vai liberar muito calor, seja na forma de explosão, seja pegando fogo. Tá? Sempre que eles reagirem com a água, isso vai acontecer. É uma propriedade específica, característica desse grupo, tá? Desse grupo 1A. Então, por isso que os elementos eles são organizados em grupos, para que as suas propriedades eles ficam próximas uma dos outros. Tá? Os gases nobres, por exemplo, qual é a característica dele? A característica deles é ter completado o octeto, tá com aquela camada de valência completa, com 8 elétrons. Então, todos os elementos do grupo 8A, dos gases nobres, eles têm essa camada completa. E por isso eles são organizados nessa coluna, certo? Então, até aqui tá certinho, beleza? Bom, o que é importante nós sabermos também? O hidrogênio. O hidrogênio ele é um cara assim um pouco complexo, vocês vão observar, tá? O hidrogênio ele é o primeiro elemento, tá? E por isso ele está aqui no grupo 1A, tá? Só que ele não tem as características, as propriedades tão semelhantes quanto a dos elementos do grupo que ele está, tá? Ele vai ter... Ele é diferente porque nós estamos, por exemplo, na família 1A são os metais alcalinos. O hidrogênio não é metal, tá? Então, ele só está ali por conta da sua distribuição eletrônica. Na verdade, as propriedades dele são totalmente diferentes do restante do seu grupo, mas por conta da sua distribuição eletrônica, ele vai estar encaixado ali, tá? Mas só para vocês saberem, o hidrogênio, ele, na verdade, está fora da tabela. Algumas pessoas dizem que ele está fora da tabela por conta dele ter as propriedades diferentes dos elementos do seu grupo, tá certo? Mas aí, vocês podem estar me perguntando, Lucas, você falou que os elementos do grupo A, eles têm propriedades que são iguais, e os elementos do grupo B? Bom, nos elementos do grupo B, essas propriedades elas não são tão claras, tá? E por isso a gente não vai tratar elas de forma assim, mas por isso a gente não vai falar mais dela. Mas os elementos do grupo B, as propriedades deles não estão tão definidas em colunas. E por isso a gente não consegue ver claramente essas propriedades, essas características, tá certo? Então esses elementos não têm características tão claras assim. Bom, galera, como eu acabei de falar com vocês, né, os elementos das colunas A são então os elementos mais importantes, beleza? A gente já acabou de falar disso. São chamados de elementos representativos, tá? Então, os elementos da coluna A, eles vão ser chamados, né, como vocês podem ver aqui, de elementos representativos, tá? São os elementos, né, mais importantes na tabela periódica, tá? Os elementos do grupo B, eles vão ser os elementos de transição, como vocês podem ver aqui, tá? Elementos de transição,
tá? E dentro do grupo B nós temos os lantanídeos que estão aqui e os actinídeos que estão aqui. Eles também são elementos de transição, mas como eles estão internos dentro desse grupo, eles vão ser chamados de elementos de transição interna, tá? É só uma forma de definir, de diferenciar esses elementos. Então, elementos do grupo A, elementos representativos, do grupo B, elementos de transição, e os lantanídeos e os actinídeos são elementos de transição interna, tá certo? Bom, eles aqui na tabela periódica, só para ficar claro, grupo A, tá? Vou botar aqui, ó, grupo A, elementos representativos. Grupo B, elementos de transição, e esses dois caras daqui vão ser, então, os elementos de transição interna, tá certo? Só para vocês verem na tabela periódica como funciona. As duas primeiras colunas, as 6 últimas A, e aqui no meio vai ser o B, e aqui embaixo também vai ser o B, tá, galera? Só isso. Outra forma da gente distinguir os elementos na tabela periódica é o seguinte: eles são separados em metais, tá? Não metais, ou a gente pode ver ametais também, pode cair muito na prova de vocês, semimetais e gases nobres, tá? Elas podem ser divididas dessa forma. Como é que a gente vê isso na tabela periódica? Olha, tá? Tudo que está de rosa aqui, ó, vocês podem ver, tudo que está de rosa aqui são os metais. A grande maioria na tabela periódica vão ser os metais. Tanto os lantanídeos quanto os actinídeos também são metais. Como vocês podem ver, eles estão de rosa, então vão ser metais. Tá? Então, a maior parte da tabela periódica é feita de metais. Tá? Quem são os não metais ou os ametais? É a segunda maior parte da tabela periódica. Tá? Na verdade, nós temos a maior parte, né? A segunda maior são os ametais. Beleza? Os semimetais, quem são? São alguns só: boro, silício, germânio, arsênio e assim sucessivamente, tá? É a terceira maior. E por fim, os gases nobres que estão aqui no cantinho, tá? Os gases nobres, última coluna lá na direita, vão ser os gases nobres, tá? São os elementos que estão com o octeto dele completo, que estão com todos os 8 elétrons na camada de valência, tá, galera? Só isso, uma outra forma de distribuição da tabela periódica. Mas, Lucas, tem um cara aí que está com uma outra cor. Quem é? É o hidrogênio, tá? O hidrogênio aqui, como a gente viu, um cara diferente, diferenciado. Ele tem um grupo não, na verdade, né? Ele é o cara, né? Só ele é um cara diferente, né? Que não se assemelha muito a ninguém. Beleza, galera? Apenas isso. O que acontece? Os metais, os semimetais, os não metais, os gases nobres, eles têm algumas características que são o seguinte: os metais, eles geralmente são sólidos. Na verdade, a sua grande maioria é sólida. Qual é a única exceção? Mercúrio. Beleza? Mercúrio é a única exceção, tá? Eles são brilhantes, eles conduzem bem calor e eletricidade, né? E eles formam cátions. O que são cátions? São íons positivos, tá? Eles formam íons positivos. E os ametais, os não metais, eles geralmente têm propriedades opostas aos metais, tá? Os metais conduzem bem calor e eletricidade, os não metais, na sua maioria, não vão conduzir, tá? Se os metais eles formam cátions, os não metais vão formar o quê? Ânions, que são íons negativos, tá? Semimetais, os semimetais aqui, eles têm propriedades intermediárias. Bom, como o próprio nome diz, eles são semimetais. Tá? Então, eles vão ter algumas propriedades dos metais e algumas propriedades dos não metais. Tá? E os gases nobres, eles têm um comportamento químico específico por conta dessa questão de ter os 8 elétrons, né, na camada de valência deles. Tá, galera? Então, basicamente isso. Outra forma da gente definir os elementos. Na tabela periódica, quem são os metais? Bom, vamos primeiro pegar os semimetais, que a gente consegue ter uma ideia melhor. Os semimetais, eles estão aqui, ó: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, tá? Esses são os não metais, são os semimetais, perdão. Tudo que tiver à esquerda dele são metais. O que tiver à direita são os não metais. E a última coluna aqui vão ser os gases nobres, tá? Só para vocês verem na tabela periódica, não esquecendo que aqui tanto os lantanídeos como os actinídeos, eles são metálicos. Beleza, galera? Então é isso. Bom, estamos chegando ao fim, tá? Só que uma característica muito importante que a gente pode observar dentro da tabela periódica é o seguinte: os elementos do grupo 1A, eles sempre vão ter um elétron na camada de valência. Do grupo 2A, eles vão ter
2 elétrons na camada de valência, tá? Do 8A vão ser 8 elétrons. Então, os elementos do grupo A, como a gente vai ver aqui, na verdade, vou até botar uma outra tabela aqui para ficar mais fácil de vocês observarem, é o seguinte: os elementos do grupo A, ele tem a camada de valência muito clara, a gente consegue observar. Então, pô, se eu sou do grupo 1A, eu vou ter quantos elétrons? 1. 2A, vou ter quantos elétrons? 2. 3A, 3. 4A, 4. E assim sucessivamente até o 8A, que vão ser 8 elétrons, tá? Então, os elementos do grupo A, a gente consegue ver a camada de valência, aquela última camada mais afastada do núcleo, aquela lá, finalzona. Então, a gente consegue saber quantos elétrons eles têm muito claramente na camada de valência, só pelo número do grupo, tá? Então, 1A, 1 elétron, 2A, 2 elétrons, isso vale para todos os elementos. Isso vale para o hidrogênio no grupo 1A? Vale. Isso vale para o frâncio no grupo 1A? Vale. A camada de valência é muito clara, vai ter sempre 1 elétron na camada 1A, no grupo 1A. No grupo 2A vai ter 2 elétrons, no grupo 8A vai ter 8 elétrons, tá? Então, a gente consegue observar isso só olhando ali os grupos, né, os grupos que são A, beleza? Bom, eita, vamos lá. Dependendo do grupo, na tabela periódica, é possível saber o subnível de energia na camada de valência. Então, dependendo do grupo, a gente consegue ver qual é o subnível. Como que a gente faz isso? Vamos olhar aqui, ó. Os grupos 1A e 2A, eles vão ter o subnível S. Como vocês podem ver aqui o S aqui dentro, ó. Como vocês podem observar, eles vão ter o subnível S na camada de valência. Isso sempre para a camada de valência, tá? Distribuição eletrônica. Caso vocês queiram uma aula de distribuição eletrônica, deixem nos comentários, tá? Que eu vou estar fazendo para vocês, beleza? Bom, então o grupo 1A e 2A, eles vão ter o subnível S, tá? Como o grupo 1A ele só vai ter 1 elétron na camada de valência, então vai ser S1. O grupo 2A vai ser S2, porque ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Beleza. Do grupo 3A ao 8A, eles vão ter quantos? Qual vai ser o subnível utilizado? Vai ser agora o S do grupo 1A e 2A e o P agora por conta deles ser do 3 ao 8A. Mas Lucas, por que 2 subníveis? Se vocês lembrarem da distribuição eletrônica, o subnível S só aguenta no máximo quantos elétrons? 2 elétrons. Então, quando eu chego aqui no grupo 3A, eu vou ter quantos elétrons ao todo? Eu vou ter 3 elétrons. Se o subnível S só aguenta 2, eu vou ter que ter o subnível P também, para completar esses 3 elétrons, beleza? Isso vale até o 8A. Então, você vai ter a distribuição. 3 vai ser P1 por 3A, P2 por 4A e assim sucessivamente até chegar no P6 por 8A. Então, vai ser S2, P6, no caso do 8A, por exemplo. Tá, galera? Então, só para vocês saberem, tá? Os elementos do grupo 3A a 8A vão ter também o subnível P na camada de valência, tá? Lucas, e os metais de transição? O grupo B funciona da mesma forma? Funciona. Os elementos, os metais de transição, eles vão utilizar qual subnível energético? Vão utilizar o subnível D. Então, vai ter o subnível S e o subnível D. O D vai até 10 elétrons, ele aguenta 10 elétrons. Então, nós vamos ter desde D1 até D10. Tá, galera? E os metais de transição interna, eles vão ser igual aos de transição comum? Não, eles vão ter agora o subnível F. Então, sempre que eu tiver um metal de transição interna, os lantanídeos e os actinídeos, eles vão utilizar o subnível F também na hora de fazer a distribuição eletrônica, tá? Assim vocês podem ter uma ideia, eu vi que você vai ter um metal de transição, então eu sei que eu vou ter como camada de valência o subnível D, tá? Eu tenho aqui um elemento do grupo 5A. Se eu tenho um elemento do 5A, qual vai ser a distribuição eletrônica? Vai ser S2P3, beleza? Básico, só para vocês saberem, né, que dá para fazer a distribuição eletrônica só olhando a tabela periódica, tá? Por fim, galera, que é uma outra forma para facilitar ainda mais é o seguinte: cada período na horizontal, na tabela periódica, indica uma camada ou nível de energia que determinado elemento se encontra. Como assim? Vamos lá. O primeiro
o primeiro período, ele vai ser o primeiro período, então vai ser a primeira camada, a camada K. O segundo período, camada L. Segundo, terceiro, M, N, O, P e Q. Tá, galera? Esses 7 períodos representam as 7 camadas, tá, que a gente tem na distribuição eletrônica. Tá? Então, se eu tiver um elemento aqui do primeiro período, então ele vai estar na camada K. Então eu sei que antes do S, antes de eu colocar o meu subnível, vai ser 1, porque ele é a primeira camada. Tá? Se eu tiver um elemento aqui do quarto período, eu sei que antes de colocar o meu subnível, colocar o subnível S, por exemplo, eu vou botar 4, porque ele está no quarto período. Então, que é a camada N. Beleza? Então isso também pode ajudar vocês na hora de vocês fazerem as questões. Por exemplo, pegar aqui um exemplo aqui do elemento aqui dos gases nobres, tá? Ele está no segundo período, certo? Então, se ele está no segundo período, eu vou utilizar qual camada? A camada L. Então vai ser 2, S2, 2, P6. Ele tem 8 elétrons ao todo, que vai ser a soma desses dois caras, 8. E ele está no segundo período, então ele vai ser 2. E vai ser S2P6, porque ele tem 8 elétrons, completou o octeto dele. Entenderam? Tá? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Mas isso é uma forma de facilitar vocês na hora de vocês fazerem a distribuição eletrônica dos elementos. Tá certo? Bom, e aí aqui, só para vocês terem uma ideia geral de como funciona a tabela periódica, tá? Então esses aqui são o grupo S, tá? O grupo P, o grupo D e o grupo F, beleza? Vocês podem fazer dessa forma, olhar na tabela periódica dessa forma a partir de agora. Tá, galera? Mas vocês conseguiram entender como funciona a divisão da tabela periódica, né? Em relação a metais, em relação aos metais de transição interna, gases nobres, todas essas divisões diferentes da tabela periódica. Entenderam mais ou menos como funciona a distribuição eletrônica dentro da tabela periódica? Por isso que a gente vê a distribuição eletrônica lá atrás e ela pode ser explicada aqui na tabela periódica, tá, galera? Então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, né? Caso vocês queiram um vídeo sobre distribuição eletrônica, deixem nos comentários também, que eu vou estar produzindo esse vídeo aqui para vocês, tá, galera? Só vocês escreverem aqui no comentário que eu vou estar fazendo aqui para vocês, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho. A próxima aula é sobre propriedades periódicas, beleza, galera? A gente vai falar raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, todas essas propriedades bem calmamente, de forma bem clara para vocês, tá? Então, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Beleza, galera? Um forte abraço e valeu!